Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs, paz e alegria. Viva a Mãe de Deus é nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. É assim que o nosso povo brasileiro expressa seu carinho, seu afeto e seu amor à padroeira do Brasil, a Senhora da Conceição, chamada a Imaculada Conceição de Aparecida. Vamos ouvir o Evangelho desta festa que está em João 2, de 1 a 11. Houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho?" Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocado aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nos até a boca. E Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou da água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho bom até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos, celebramos com grande alegria a festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E toda a festa mariana, ou de qualquer que seja o santo, está sempre voltada para Cristo. Mas a Virgem Maria, ela ocupa um lugar central. Então, o centro da vida da Igreja é o mistério pascal de Jesus Cristo. Ele é o Filho bendito de Deus. A Virgem Maria, ela está unida de uma tal profundidade a este mistério que nós, com as nossas palavras, com o nosso raciocínio, nós não conseguimos captar a profundidade com que Nossa Senhora, que por desígnio divino, se uniu tão perfeitamente a este mistério de Jesus. E ela, por estar tão próxima, inserida profundamente, enraizada, com raízes profundas nesse mistério, por graça divina, Nossa Senhora nos ajuda a mergulhar mais profundamente neste grande mistério insondável do amor de Deus, porque ela foi a primeira a se abrir a Ele. Ela foi a primeira a se colocar inteiramente a serviço de Deus, e é a sua vida inteira numa entrega absoluta. O Evangelho nos apresenta para esta festa o serviço de Deus. Aliás, o conhecido relato do milagre das bodas de Caná, onde a mãe de Jesus está presente e também Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. E nesta festa, já é do conhecimento nosso texto do Evangelho, o vinho veio a faltar. E Maria leva até seu filho o problema: eles não têm mais vinho. E falando da situação embaraçosa, humilhante que se encontravam os pobres noivos, a mãe de Jesus se referia de fato, e num plano superior, à situação lastimável do povo eleito, que já não tinha mais vinho em seu coração para ofertar a Deus no templo. Aquele casamento era um sinal, aquele casamento era um símbolo daquilo que Deus deseja fazer com a humanidade,
mas, infelizmente, na humanidade, em Israel, simbolizado naqueles noivos, simbolizado na igreja de hoje e de ontem, simbolizado na humanidade, está faltando vinho. E que vinho era que faltava naquela festa para os judeus? E São Tomás de Aquino, comentando esse evangelho, ele explica que os judeus faltavam então 3 vinhos: o vinho da justiça, o vinho da sabedoria, o vinho da caridade. Porque a justiça dos judeus no Antigo Testamento era imperfeita. O vinho da sabedoria, não é? Porque a sua sabedoria era em figura e não real. E o vinho da caridade que estava faltando. A sua caridade não era uma caridade filial, era uma caridade servil. Então o vinho, ele é símbolo da vida. Ele é fruto da videira. E faltar vinho é faltar alegria. Onde não tem alegria, Deus ali não está. Faltar vinho é faltar o Espírito, irmãos. Faltar o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vem até nós por meio do sangue redentor de Jesus. Então Nossa Senhora pede a seu filho, eles não têm mais vinho. É Jesus o vinho que falta à humanidade. E é Ele que vai ser o doador do Espírito Santo. É por meio dele que o Espírito Santo virá. Sem Ele não tem a vinda do Espírito Santo. Sem a morte, sem a hora de Jesus, o Espírito Santo não pode vir no coração humano. Então só Jesus poderá restituir o que a lei, representada nas talhas vazias, não poderá dar. E a mãe de Jesus tem consciência que somente Jesus, o esposo divino, o doador da graça, poderá resolver a situação da humanidade. Então a resposta de Nosso Senhor à sua mãe, à primeira vista, parecia dura àqueles que não possuem verdadeira compreensão da Escritura. Disse ele: mulher, que temos eu e tu com isso? Ainda não chegou a minha hora, disse Jesus para sua mãe. Alguns irmãos nossos, protestantes, se rejubilam porque, segundo eles, Cristo teria dado uma resposta dura, grosseira à sua mãe, por chamá-la simplesmente de mulher e não de mãe. Chamando-a de mulher, irmãos, ele fala como Deus à sua criatura. Cristo chama a sua Mãe Santíssima de mulher para que todos reconheçam nela aquela mulher que profetizou no Gênesis, quando amaldiçoou a serpente: porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua raça e a dela, e esta mesma te esmagará a cabeça. Maria é símbolo da esposa de Deus, a igreja que gerará pela sua íntima união com Deus novos filhos para Deus. Então aquele chamar de mulher, Jesus não foi grosseiro. E no Evangelho de João está querendo nos mostrar uma outra realidade escondida por detrás dessas palavras. É a imagem da igreja. Nossa Senhora não esperou que a necessidade dos noivos chegasse ao extremo. Imediatamente dá aos servos do noivo um conselho que serve para todos nós: fazei tudo o que ele vos disser. É assim que Nossa Senhora nos ensina a obediência a Jesus. A amar Jesus obedecendo. Só ama quem obedece. Por esse motivo também não é sem razão que a igreja chama a mãe do bom conselho. Ela é a mãe que continuamente nos comunica bons conselhos e aspirações. Cristo mandou então encher as talhas de água. Os servos seguiram o conselho da Virgem Maria, obedeceram a ordem do Verbo encarnado, e lhes foi dado beber o vinho excelente do milagre de Nosso Senhor. O mestre da cerimônia experimentou o vinho miraculoso de Cristo e o julgou excelente. E não conhecendo ainda a sua origem miraculosa, falou de sua estranheza ao noivo, dizendo-lhe que normalmente os homens servem primeiro o vinho melhor, depois que os convidados já estão satisfeitos, servem então o vinho menos bom. Deus reservou o vinho melhor para o final.
Antes ele deu aos judeus o vinho do Antigo Testamento, que era apenas um prenúncio do vinho eucarístico, que o próprio sangue de Cristo. É Jesus o vinho melhor. Cristo veio ao mundo para que tivéssemos vida, saúde e abundância. Ele é o vinho de Deus para a humanidade aflita, sem alegria. Cristo veio ao mundo para que tivéssemos vida e saúde em abundância. Para isso ele veio fundar a igreja, para gerar filhos de Deus, da qual Maria é a nova Eva, é a mulher. É a mulher do Antigo Testamento, lá do Gênesis, é a mulher do Apocalipse, é a mulher, é a esposa do Espírito Santo, que agora, por meio da igreja e do sacrifício de Cristo, gerará novos filhos e filhas para a igreja. Então, ele veio, Jesus, fundar a igreja, para gerar filhos de Deus para a vida eterna. Igreja fundada na pedra, na qual Cristo faz jorrar o vinho excelente de suas graças, enchendo até a borda os corações dos fiéis. Que a Virgem Maria, que invocamos carinhosamente no Brasil de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoe nosso povo brasileiro, abençoe a igreja, abençoe nossas crianças, cujo dia hoje celebramos e confiamos a ela o futuro do nosso Brasil, o futuro das nossas crianças. Guardai-nos, defendei-nos, ó Mãe Santíssima, porque somos o teu povo, o povo eleito do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Adoremos a Deus e reverenciemos a Santa Mãe de Deus, a Senhora Aparecida. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo.